Agora a gente vai começar a fazer o nosso primeiro componente, que é o componente de botão. Por que é interessante a gente fazer esse botão como componente? Porque aqui na nossa aplicação, a gente pode ver que a gente tem dois botões diferentes. A gente tem esse botão aqui que é um botão maior, e é aqui o botão que a gente usa no login, que tem um tema com a cor primária e o texto na cor branca. E aqui dentro da lista de tarefas, a gente tem um outro botão, que é um botão com outro tema, né? Ele tem as cores meio que invertidas, tem a cor terciária aqui e a cor do texto na cor primária, e ele é de um tamanho menor. Então a gente pode estar criando um componente que vai alterar a estilização, o tamanho e tudo isso que a gente precisa alterar com base nas props que a gente passar para ele. Ao invés de a gente ter toda a estilização desses botões em cada página que a gente estiver utilizando ele. Dessa forma a gente vai estar conseguindo criar um componente que é reutilizável e personalizável na nossa aplicação, né? Que é a melhor forma que a gente pode estar desenvolvendo os componentes. Então vamos lá. Aqui no VS Code, a gente vai estar criando aqui fora da pasta app, dentro da pasta source, uma pasta com o nome de componentes. E dentro dela, a gente vai começar a criar nossos componentes. O primeiro componente vai ser o componente de botão, então a gente coloca aqui uma pasta, a gente cria uma pasta com o nome de button. E dentro dela, a gente coloca o index.tsx e um page.module.css, que é o que a gente vai utilizar para estar estilizando esse botão. Então aqui dentro da página do nosso botão, a gente vai começar exportando aqui a função, né? Export default function button. E o retorno, vamos colocar aqui um button. E aqui dentro vamos colocar aqui um login só para a gente estar vendo isso já na aplicação. Aqui dentro do page.tsx do nosso login, a gente vai estar colocando aqui, ao invés de colocar esse botão, a gente vai colocar aquele componente que a gente acabou de criar. Então a gente coloca button, ele já vai criar aqui um botão como se fosse um componente, só que a gente precisa importar isso aqui, né? Então a gente vem aqui em cima e coloca import button from ponto barra, para a gente voltar uma pasta, ponto barra de novo, components barra button. E isso a gente não precisa especificar o arquivo page.tsx, porque a gente nomeou ele como index. Então, quando a gente nomeia um componente, a página aqui de um componente, como index.tsx, a gente não precisa estar explicitando aqui o arquivo index.tsx. A gente só coloca o endereço da pasta, o caminho da pasta, e ele já vai importar direitinho. Então, desse jeito, já vai estar funcionando aqui, login. E agora a gente vai começar a estilizar isso. O que a gente pode fazer aqui primeiro? A gente pode estar definindo aqui nas props, vai pegar a prop children. E aqui onde a gente definiu o nome de login, a gente vai colocar para exibir o que tiver aqui na children. Então a gente coloca aqui children. E aí o que tiver aqui dentro das tags do botão vai ser exibido aqui como texto do botão, né? Então a gente coloca aqui login. E ele já está funcionando aqui. Além disso, o que a gente precisa ter de prop aqui no nosso botão? A gente precisa de uma prop para definir o tamanho que a gente vai estar utilizando do botão e a variante, que no caso é o tema que a gente vai estar utilizando, que pode ser aquele tema com a cor primária ou o tema com a cor secundária. Então a gente pode colocar aqui um size, que é o tamanho, e variante, que é a variante de botão que a gente vai estar utilizando. Mas ele vai estar dando um erro aqui, porque a gente não está definindo as nossas props, né? A gente não tem informação do que ele deve esperar aqui como propriedade, né? Como props. Então a gente vai criar aqui uma interface para explicitar isso, porque aqui no TypeScript a gente precisa explicitar todas as props que a gente vai passando, seja parâmetro de função ou aqui uma prop de um componente. Então aqui a gente vai criar uma interface e a gente pode chamar de button props. E o que é que vai ter aqui dentro? O nosso tamanho, o size do nosso botão, ele pode ser pequeno, médio ou grande. Então a gente coloca aqui que pode ser SM de small
MD de medium e LG de large. Então aqui, nessa nossa prop de size, ele só vai reconhecer, pelo menos ele só vai aceitar sem erro, esses três valores aqui, small, medium e large. Qualquer outra coisa que a gente vai passando de diferente aqui, ele vai acusar como um erro, como não definido, né? Aqui nas props. Além disso, a gente precisa colocar aqui o ponto e vírgula, né? Além disso, a gente vai ter a variante. E quais são as variantes que a gente vai ter? Que são os temas. O tema primário, primary, e o tema secundário, que é o secondary. Basicamente isso. Agora a gente precisa colocar aqui, nesse objeto que a gente está pegando nossas props, que a gente está desestruturando nossas props, essa informação aqui dessa interface. Ou seja, isso aqui é relativo ao button props. Mas ele ainda vai acusar erro aqui por causa do children, que a gente não definiu aqui o que é essa nossa prop children. O que a gente pode fazer aqui para resolver esse problema do children e um outro problema que a gente tem aqui? Aqui nessa interface, onde a gente está definindo as props do nosso botão, do nosso componente, a gente vai estar fazendo ele herdar as propriedades que o botão HTML padrão tem. Então, por exemplo, aqui nessa tag button, a gente pode ver que a gente tem a tag, por exemplo, disabled, que é um atributo padrão de um botão HTML. Além disso, a gente tem todos esses atributos, essas propriedades, quer dizer, aqui, que são as propriedades que são definidas por padrão no botão. Mas, aqui no nosso componente, a gente não consegue acessar diretamente essas propriedades, porque a gente não está definindo elas explicitamente, né? Então a gente vai fazer esse botão, esse componente nosso, ele herdar essas propriedades, e aí a gente vai poder acessar todas as propriedades a partir daqui. Então o que é que a gente vai fazer? Aqui na nossa interface, a gente vai colocar aqui um extends, e o que é que a gente vai herdar aqui? A gente vai herdar os atributos e o botão HTML. Então, button HTML attributes. E além disso, a gente coloca aqui, entre esse símbolo aqui de menor que e maior que, a gente vai colocar aqui HTML button element. Ele já importa aqui automaticamente o button HTML attributes, e a gente coloca aqui, entre esses símbolos de menor que e maior que, o HTML button element. E aí, ele já vai parar de acusar erro aqui no children, porque o children ele já entende como uma propriedade padrão do botão. E agora aqui, onde a gente está importando nosso componente, você pode ver que a gente tem acesso agora a todas aquelas propriedades padrões de um botão, né? Então a gente pode estar usando o disabled aqui, por exemplo. E é basicamente isso. Mas para que essas propriedades funcionem de fato, a gente precisa usar o spread operator aqui para pegar o restante das props que a gente não está deixando explícito aqui, né? Então a gente coloca aqui vírgula, ponto, props, e assim ele vai pegar todas as propriedades que não sejam essas aqui e colocar aqui em props. E além disso, a gente passa essas propriedades, essas props, aqui para o nosso botão, abrindo chaves e colocando aqui também props. E aí agora tudo que a gente colocar aqui de propriedade que não sejam essas aqui que estão definidas, vão funcionar aqui. Então agora a gente pode estar começando a estilizar o nosso botão, né? Então primeiro, vamos colocar aqui uma class name, e a gente vai passar aqui primeiro uma classe só, que vai ser a classe styles.button. Com essa classe aqui, a gente vai estar passando todas as estilizações padrões que a gente vai ter em todos os botões, independente do tamanho e da variante, que é o que, por exemplo, tirar a estilização padrão do botão, tirar a outline, tirar a borda, e também fazer ele herdar a fonte certa, coisas assim, além do border radius e tal. Então vamos também importar aqui o nosso arquivo CSS, import styles from page.module.css. E agora nesse nosso CSS, o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar aqui a classe button. E aí, a gente pode colocar aqui um border none, um outline none também. O cursor a gente coloca como pointer para ele alterar o cursor do mouse quando a gente estiver dando hover no botão, né? Background vamos tirar também. Background none.
Vamos colocar para ele herdar a fonte certa, né? Fonte family inherit. O border radius é uma coisa que também é padrão em todas as estilizações, todas as variantes de botão que a gente tiver. Então a gente coloca o border radius com 5 pixels. E vamos colocar também uma transição para quando a gente estiver dando hover, ele não alterar a estilização de um jeito seco, né? Ele não trocar a aparência sem ter nenhuma transição. Então, vamos colocar assim. E agora ele está assim, padrão, sem nenhuma estilização. Então vamos definir agora as nossas variantes, né? Primeiro, aqui na exportação do nosso botão, já que a gente está na página de login aqui, vamos colocar, primeiro deixa eu identar isso aqui do jeito certo. E vamos colocar aqui o size como large, LG, e a variante vai ser a variante primary, que é a primária, né? E vamos colocar também uma propriedade que é uma propriedade padrão dos botões HTML, que é o type, o tipo do botão, que vai ser um botão de submit. Então quando a gente clicar nele, ele vai estar automaticamente fazendo submit aqui desse nosso form. Então é por isso que a gente herdou aqui essa propriedade de um botão HTML padrão. Dessa forma, a gente não precisa, por exemplo, deixar explícito aqui a propriedade type. A gente não precisa também definir aqui manualmente a propriedade type, quais são os valores que ela pode receber. A gente só herda aqui essa propriedade de um botão padrão. A gente coloca aqui com o spread operator para pegar as props. E aqui dentro do botão também. E aí a gente pode fazer o uso aqui dessa propriedade type, que é uma propriedade que a gente não definiu, mas é uma propriedade que é uma propriedade padrão dos botões, né? Então a gente pode estar fazendo uso dela aqui para definir o tipo do nosso botão. No caso é submit. Então vamos começar a estilizar esse botão, né? Essas propriedades aqui de size e de variante, elas vão ser basicamente classes aqui do nosso botão, né? Então a depender da classe que a gente vai passando para ele vai ter estilizações diferentes. Ou seja, a gente precisa colocar aqui, além da classe button, uma classe para ser a classe size e a classe variante. Então, como é que a gente pode fazer isso? Para colocar múltiplas classes em um só elemento aqui no Next, a gente altera um pouquinho a notação disso aqui. A gente coloca aqui a crase, que é o que a gente usa quando a gente quer escrever template strings, porque a gente vai estar concatenando aqui várias variáveis. No caso, a gente vai ter o quê? Primeiro a gente coloca aqui cifrão e abre chaves. E a primeira classe que a gente vai ter é a classe styles.button, que é padrão para todas as variantes de botão. Mas as outras classes, a gente não sabe a princípio exatamente quais que elas vão ser, né? A gente não sabe qual propriedade que a gente vai estar passando como parâmetro aqui na importação do botão, que no caso aqui é large e primary. Esses nomes de classe vão depender do que vai estar sendo passado como parâmetro por meio do size e do variante. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai colocar aqui outra variável, que vai ser o que? Styles. E a gente vai colocar aqui colchetes e vai colocar a variável que vai ter o nome dessa classe. No caso, primeiro aqui vai ser o size. E depois, fora aqui da chave, a gente coloca outra variável que vai ser styles e variante. Isso aqui é a mesma coisa que a gente utiliza quando a gente quer acessar uma propriedade de um objeto que a gente não sabe previamente o nome dela. No caso, a gente coloca aqui entre colchetes o nome da variável, que geralmente é um string. E essa variável vai ser substituída pelo nome da string e a gente vai poder estar acessando aqui o que a gente quer. Que no caso é o nome do size que a gente quer, né? Basicamente isso. Então é assim que a gente concatena várias classes em uma só tag de algum elemento. Então é basicamente isso. Agora a gente vai definir as estilizações para cada variante de tamanho e de tema, né? Primary e secondary. Então vamos lá. Vamos definir aqui primeiro a estilização do tamanho de um botão que tem o size como large, que é o que a gente vai estar utilizando aqui no login. Então, aqui no nosso arquivo CSS, vamos estar criando aqui a nossa classe large. E o que a gente vai ter? A gente pode colocar a largura de um botão large
para ser 100%, ou seja, ele vai pegar todo o tamanho do container em que ele tiver. Além disso, vamos olhar aqui no Figma. O que a gente tem? A gente tem um padding aqui em cima e embaixo de 5 pixels. Então vamos colocar isso também. Padding vamos colocar aqui 0.5 para ser 0.5 RAM, que é um tamanho de fonte, né? Em cima e embaixo. E aqui na esquerda e direita, 0. Já dei uma aumentada aqui. Vamos alterar também o font size de um botão que é large, né? Então vamos ver o tamanho aqui no Figma desse botão. Ele está com 20, mas a fonte é semi-bold. Então vamos colocar um font size de 18 pixels nesse botão. E a gente coloca aqui font weight como bold. Ele vai ficar mais parecido com o que tem lá. Vamos colocar aqui também o text transform como uppercase. Porque aí, independente do que a gente tiver definido aqui de nome do botão, independente de ser minúsculo, ele vai alterar para ficar tudo maiúsculo e manter um padrão. Vamos colocar o text transform como uppercase. Agora a gente pode estar colocando aqui também a estilização de um botão que tem o tema de primary, que é o botão de login, por exemplo. Então a gente define a classe primary e o que a gente vai ter aqui. A primeira coisa que está errada é a cor da fonte, que vai ser branco, FFF, e o background color vai ser a nossa cor primária. Então a gente coloca aqui var primary color. Já vai estar funcionando aqui também a cor certinha como a gente definiu. O que falta aqui só a gente está definindo a animação de hover, né? Que quando a gente coloca o mouse aqui sobre o botão, não está alterando a estilização dele. Então a gente coloca aqui ponto .primary, 2 pontos hover, para a gente estar estilizando o hover dele. E a gente vamos colocar aqui só para a opacidade diminuir. Vamos colocar para a opacidade ficar 0.8. E aí já está tendo a transição que a gente definiu aqui em cima. E a opacidade dele muda um pouquinho. Já fica aceitável assim. Então basicamente é essa a estilização que a gente vai ter para um botão que tem o size como large e o tema, a variante, como primary. Agora a gente pode estar definindo aqui também a estilização de um botão que tem um tema secundário, né? Então vamos colocar aqui a classe secondary. E como é que vai ser esse botão? No caso, vai ser o botão que a gente utiliza aqui na lista de tarefas, que são essas cores aqui. Aqui no fundo, aqui no fundo é a cor terciária. E a cor do texto é basicamente a nossa cor primária. Então a gente vem aqui, a gente vai ter aqui background color como var tertiary color. E além disso, a cor do texto vai ser nossa cor primária. Agora, aqui onde a gente está importando esse botão, vamos trocar aqui para secondary, para a gente estar conseguindo ver essas alterações, né? Assim que vai ficar basicamente. E no hover, a gente pode estar colocando para, vamos ver, secondary, hover. A gente pode colocar para a cor do fundo virar nossa cor secundária, secondary color. E a nossa cor do texto, a gente vai colocar aqui para ser nossa cor primária. Não, nossa cor terciária, quer dizer, vamos inverter. E aí quando a gente der hover, vai ficar mais ou menos assim. Aqui não vai dar para ver as alterações porque o background do nosso container já é a mesma cor. Mas basicamente está do jeito que a gente quer já. Então agora vamos aproveitar para definir aqui também os tamanhos de um botão médio e um botão pequeno. Então vamos alterar aqui primeiro para o médio. E qual vai ser o tamanho de um botão médio aqui? Vamos colocar aqui para a gente ter um font size de 16 pixels e um peso de fonte de 500. Então vai ficar mais ou menos assim. E além disso, a gente só coloca aqui um padding de 0.4 RAM em cima e embaixo. E na esquerda e na direita, vamos ver aqui, 1 RM. Não vai dar para perceber aqui o padding na esquerda e na direita, porque o nosso container ele tem uma largura definida de 100%. Mas quando a gente estiver colocando esse botão num container que não tenha
essa largura definida, a gente vai estar podendo perceber aqui melhor essa alteração que a gente fez. Então, vamos colocar aqui na real 1.2 rm, para ficar mais proporcional. Então, basicamente isso. E o botão pequeno, o small, a gente vai ter um padding de 0.2 rm em cima e embaixo e 0.6 rm na esquerda e na direita. Font size a gente coloca como 12 pixels e o font weight, que é o peso, 500 também. Também acho que não vai dar para perceber muita coisa, mas a gente altera aqui para a gente ver. E vai ser mais ou menos assim. Não com essa largura, né? Vai ser basicamente isso. E agora a gente já tem aqui definidas todas as variantes que a gente pode ter para os nossos botões. E agora quando a gente precisar colocar algum botão na nossa aplicação, é só a gente importar nosso componente e definir as props que a gente quer para ele, sem precisar ter o trabalho de estar estilizando tudo de novo em cada lugar que a gente tiver um botão na nossa aplicação. Então é basicamente assim que a gente faz um componente versátil, um componente que pode ser reutilizável e personalizável também nas nossas aplicações. Vamos só colocar de volta aqui o tamanho certo, o large, e a variante primary. Já está do jeito que a gente quer.